Capítulo 8. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Salmos, capítulo 56, versos 3 e 4. Um ano depois do meu casamento, eu estava sentada perto de uma fonte retirando água para fazer o almoço. O zumbido de um riacho corria ali perto e eu tentava desfrutar do prazer que aquele som me proporcionava. O clima em casa estava terrivelmente pesado, pois minha melhor amiga havia abortado o terceiro filho havia menos de uma semana. A cada aborto espontâneo, sua energia parecia se diluir. Orfa estava desaparecendo em sua apatia. De minha parte, a angústia pela ausência de um herdeiro também me consumia a cada manhã. Eu não mostrava nenhum sinal de fecundidade. Minhas relações íntimas com Malon já havia melhorado, mas minhas regras vinham religiosamente a cada mês. Meu marido não tocava nesse assunto comigo, talvez por ver o quanto o irmão e a esposa sofriam a cada gravidez frustrada que tinham. Mas será que algum dia eu iria engravidar? Aquela dúvida era como uma peste corroendo a minha alma. Estava sendo horrível assistir Orfa definhar e tornar-se uma mulher depressiva e doente. Confesso que, em alguns dias, fiquei aliviada de ela não ter se juntado a nós durante as refeições. No momento, um dos meus maiores temores era me tornar alguém como ela, caso eu não pudesse conceber. Sua imagem derrotada parecia refletir o meu futuro inevitável. Mesmo assim, por diversas vezes, tentei animá-la, puxando conversas frívolas para tentar tirar sua mente daquele nevoeiro de dor. Porém, nas poucas vezes em que ela perguntava alguma coisa a meu respeito, tão logo eu tentasse mencionar, Orfa se lembrava de outra lamúria para despejar sobre mim. Era muito cansativo. Eu sempre tentava ouvi-la, demonstrando compaixão, mas, com o tempo, ela começou a se tornar agressiva. Dizia que eu havia me metido entre ela e a sogra desde o começo, roubando seu amor e admiração, que se sentia sozinha e desprezada naquela casa. Por isso perdi os bebês. Cheguei a me sentir culpado durante algum tempo. No entanto, Malon me alertou para a má atitude dela desde o princípio. Orfa não nos ajudava nas tarefas de casa. Não procurava ser útil. Não era agradável. Era difícil entrosar uma pessoa quando ela mesma fazia questão de se excluir do convívio. Como uma gata arisca. De todo modo, ainda que ela tivesse se tornado uma mulher voluntariosa e egoísta, eu ainda a amava como a uma irmã e tinha medo de que ela estivesse tendo pensamentos suicidas. Por isso me mantinha por perto, monitorando-a. Entretanto, foi por mero acaso que, naquela noite, passadas algumas horas depois do jantar, avistei-a saindo de casa através da minha janela. Noemi estava fora, visitando uma prima que estava doente e cujo marido estava viajando. Atrás da casa maior, meu marido e o irmão tomavam vinho quente em volta da fogueira, com outros trabalhadores, planejando a festa da Páscoa, que seria dentro de uma semana. Seu Elimeleque, que estava exausto após um dia de trabalho, permitiu que lhe servisse um chá de ervas e agora já estava dormindo. Espremi os olhos ao avistar Orfa, coberta por uma capa marrom, saindo pela porta da frente em direção ao centro da cidade. Segurei a respiração. O que ela estava fazendo saindo àquela hora da noite? Para onde iria? Seu marido sabia disso? Pelo modo como minha amiga olhou para trás, com o queixo encostando firmemente nos ombros e olhos arregalados, me pareceu que queria ter certeza de que não estava sendo seguida. Senti um aperto no coração. Não sabia o que fazer. Deveria ir atrás daquela insensata? Se Malon soubesse de minhas intenções, com certeza não permitiria. Contudo, algo me dizia que Orfa poderia colocar-se em perigo. E se seu marido soubesse que ela havia saído sozinha ao escurecer? Poderia causar um grande estrago em seu casamento, que já capengava pela falta de filhos. Seria um escândalo. Sendo assim, tomei uma decisão imprudente e fiz o mesmo. Vesti a capa mais longa que tínhamos, cobrindo a minha cabeça, e saí atrás dela. Era tarde, portanto, muitos cidadãos daquela parte da cidade já haviam se recolhido. Porém,
Conforme eu ia me aproximando do centro, observei alguns comerciantes que recebiam produtos de mercadores estrangeiros para expor no dia seguinte. Orfa se desviava de todos os obstáculos, pessoas, carroças e mantimentos, caminhando determinada em direção a uma zona que eu evitava a todo custo quando era criança. O lugar obscuro era de onde vinham gritos de sacrifícios humanos, além de um antro de devassidão. Enrolei mais a capa em torno do corpo, engoli a saliva e continuei seguindo-a. Eu agora já era uma adulta e não podia permitir que meus medos infantis me dominassem. O burburinho de conversas de beco foi aumentando, alguns me pegando de surpresa, como de uma gargalhada espalhafatosa vindo de um canto escuro. Acelerando o passo, passei por uma rua estreita e cheia de moscas que voavam em cima de poças, formadas por restos de comida. O lugar fedia terrivelmente. Eu estava prestes a gritar o nome de Orfa por querer voltar o mais rápido possível para casa, quando vi sua silhueta virar à direita. Dei uma corridinha e, quando virei atrás dela, esbarrei em um homem que deixou um copo de barro cair no chão, molhando-me ligeiramente com a sua bebida. Ei! O bafo de álcool me atingiu como um golpe. Desculpe, senhor! Recuei 2 passos para trás e levei o dorso da mão automaticamente ao nariz. O velho de barba branca e parcialmente careca parou e me analisou por alguns segundos. Depois coçou os cabelos cebosos da lateral da cabeça e colocou os dedos cobertos de poeira na cintura, sujando ainda mais sua túnica puída. Em seguida, abriu um sorriso maquiavélico que revelou a falta de 3 dentes da frente. O que uma belezinha como você está fazendo aqui depois do pôr do sol? Especulou, enquanto tombava levemente para o lado direito como uma torre que cai. Buscando diversão? Eu preciso ir. Desviei-me dele o mais rápido possível e fui ao encalço da minha amiga. Após cambalear por mais alguns metros de lama, cobrindo o nariz com a capa, percebi que havia perdido Orfa de vista. Olhei para a direita e vi uma ruela onde, através da penumbra, observei a sombra de um casal tendo relações, encostados à parede. Meu rosto ficou quente e fechei os olhos. Depois espiei-os de novo, não movida por algum tipo de curiosidade pérfida, mas apenas para tentar ver se era minha amiga que estava ali. Para o meu alívio, a mulher parecia ser bem mais alta do que Orfa. Mirei à minha esquerda. Um túnel de pedras e cheio de tochas, vazio, me guiava para outra parte do pátio. Eu podia ouvir o barulho de vários homens vindo de lá. O cheiro de fezes, chorume, bebida e fumaça estavam me deixando nauseada. Eu não sabia o que fazer. Ainda estava indecisa e pedindo a ajuda do Deus de Noemi para decidir como agir, quando ouvi um barulho súbito perto de um cesto de palha, a 2 passos de mim. Meu coração acelerou as batidas. Então, uma ratazana passou correndo em direção a um buraco da parede. Meus batimentos mal haviam se acalmado quando mais um casal apareceu de mãos dadas, dando risadinhas. Era um negociante estrangeiro e uma meretriz, conhecida de minha mãe. Eles se uniram ao outro casal, que ainda tinha intimidades na ruela. Eu decidi que por ali eu não passaria de jeito nenhum. Tentei fechar a mente para a orgia ao redor, que agredia minha alma, e enfrentei o túnel à esquerda. Quando terminei de atravessá-lo, a luz foi como um soco em meu rosto. Precisei ajustar os olhos e fiz uma careta. Segurando uma grande tocha, um homem iluminava uma briga que estava acontecendo entre 2 moabitas. À volta deles, a multidão gritava selvagemente. Tentei passar despercebida ao redor dos espectadores, mas alguém segurou meu braço, assustando-me, e me virei para ver quem era. Ruth, o que está fazendo aqui? Fiquei aliviada quando vi que era Lior, suado e com a pele rosada, provavelmente espremido pela multidão. Não posso explicar agora. Preciso encontrar a Orfa, avisei. Venha, eu vi uma mulher passar por aqui. Ele segurou minha mão e me guiou para fora do tumulto. Meu coração deu um salto quando avistei minha amiga ao longe, acompanhada por outra mulher,
entrando por uma passagem que imitava uma porta, composta por 2 pedaços de tecido caídos. Obrigada, Lior. Eu sigo sozinha daqui. Se precisar de alguém para acompanhá-las até em casa, me avise, ele ofereceu. Obrigada, meu amigo. Acenei com a cabeça e segui ambas o mais rápido que pude. Entrei na tenda atrás delas e quase não pude acreditar no que os meus olhos contemplaram no interior. Havia um altar com várias imagens de deuses moabitas e Moloque estava no centro. As lágrimas, minha amiga estava parada em frente à escultura de Ishtar, deusa da fertilidade. Segurava um bolo para oferenda nas mãos, enquanto sua companheira queimava incenso em honra à deusa, a ser adorada, e entoava uma canção. Ishtar, rainha dos céus, aceite as nossas libações. Em um impulso, corri até Orfa e derrubei o bolo no chão, que se desfez em vários pedaços. Com os olhos cheios de lágrimas, encarei-a, espantado com a sua perfídia. Ela arregalou os olhos para mim e depois se encolheu. Não era possível que não tivesse aprendido nada sobre o Deus dos Hebreus com a nossa família. Ele abominava esse tipo de traição. Aquilo seria uma vergonha sem tamanho para o seu marido. O que pensa que está fazendo? Gritei. Orfa ajoelhou-se aos meus pés. Me perdoe, por favor, não conte nada para ele. Puxei o seu queixo para mim. Não é a mim que você deve pedir perdão, e sim ao seu marido, e principalmente a Deus. A menina não devia ter interrompido a cerimônia dessa maneira. Interrompeu-nos a senhora que a acompanhava. Suas vestes negras, unhas grandes e pele desgastada me deram arrepios. Vai atrair a ira de Ishtar. Eu não me importo com isso. Não a encarei e puxei Orfa pelo braço. Venha, levante-se, vamos sair daqui. Levei-a para fora daquela tenda. Chorando, ela permitiu-se ser guiada por mim até estarmos bem longe daquela casa. Caminhamos em silêncio, a passos acelerados. Eu estava furiosa com seu ato impensado. Se eu não a tivesse impedido, traria maldição para nossa casa. Quando já atravessávamos o pátio principal da cidade, Orfa se deteve e me chamou pelo nome. Ruth. Respirei fundo e virei-me para ela. Seus olhos vermelhos não me comoveram. Por favor, não conte nada para aquele homem, implorou. Ele já vem pensando em arrumar uma nova esposa, que lhe dê filhos. Se ele descobrir o que fiz, será o meu fim. Senti a raiva abrandar com aquela informação. Eu não sabia que meu cunhado estava pensando em arrumar uma segunda esposa. Embora isso fosse aceito entre nós, não significava que a mulher ficasse feliz em dividir o marido com outra. Principalmente se ela mesma fosse infértil. Devia estar sendo muito duro para Orfa, que já se martirizava por não conseguir desfrutar da maternidade. Para os judeus, os filhos eram herança do Senhor. Mirei minha amiga, fraca e vulnerável, e por fim a abracei. Ela se derreteu em meus braços, começando a soluçar. O que você fez foi muito perigoso, Orfa. Poderia ter trazido maldições para nossas vidas. Eu sei. Ela se afastou e enxugou o nariz. Mas eu estava tão fora de mim, tão desesperada. Você deve clamar ao Deus dos Hebreus por um filho. É Ele quem abençoou o seu povo. E agora fazemos parte dele. Lembre-se da história de Sara, mulher de Abraão. Deus abriu sua madre quando já era uma senhora de idade. Mas eu não quero esperar até lá. Orfa se contorceu como uma menina pequena. Guilhom vai se livrar de mim e arrumar uma esposa frutífera que enche sua tenda de crianças. E eu viverei para sempre sozinha naquela casa, desprezada como uma serva. Analisei suas palavras. Em nenhum momento ela havia pensado em clamar ao Senhor por um filho. Era triste para mim ver que Orfa tinha mais fé no poder de um deus de pedra moabita do que no Deus de Israel, que já tinha operado tantas maravilhas. Ela simplesmente não se interessava pelos ensinamentos de nossos sogros. Ainda estava agarrada aos deuses de seus pais. Eu, por outro lado, estava cada vez mais longe deles. Amava quando seu Elimeleque reunia a família em sua casa aos sábados para contar os feitos maravilhosos de Deus.
Eu não compreendia porque aquelas histórias, que estavam mudando meu coração, não faziam nenhum efeito na minha amiga. Ouvíamos em casa sobre o mesmo Criador, o mesmo poder. Certa vez, questionei minha sogra sobre isso e Noemi disse: as pessoas têm que abrir a porta do coração para deixar Deus entrar. Nós apenas plantamos a semente e no tempo certo, se Orfa permitir, ele amaciará o seu coração. Lembrando-me dessas palavras, apertei os lábios e enxuguei suas lágrimas. Seu marido ama você, afirmei com voz suave. Tenha mais fé no seu amor, que Leon jamais lhe deixaria de lado. Ruth! Ouvi um grito atrás de mim. Paralisei e fechei os olhos. Eu conhecia aquela voz. Era do meu marido. Virei-me e abaixei a cabeça com os ombros retesados. Malon chegou correndo até mim, seguido pelo irmão. Ambos pareciam ofegantes. O que vocês duas estão fazendo aqui? Perderam o juízo? Eu pensava em uma desculpa para dar quando Orfa se antecipou. É tudo culpa minha. Eu tive um pesadelo com minha mãe e resolvi vir até a cidade procurá-la. Acordei muito atordoada. Ruth apenas me viu saindo e veio atrás de mim, para tentar me trazer de volta. Malon estreitou os olhos e mirou meu rosto. Eu apertava as duas mãos suadas e entrelaçadas na frente do corpo. Foi isso mesmo que aconteceu? Ele inquiriu. Baixei os olhos mais uma vez. Não queria mentir para ele. Isso foi muito perigoso. Leon ralhou conosco. 2 mulheres sozinhas aqui na cidade a uma hora dessas. O que vão pensar da nossa família? Inclinei-me respeitosamente para Malon. Perdoe-me se eu assustei meu marido. Isso não vai se repetir, prometi. Ele ainda me mirava com uma ruga entre as sobrancelhas, quando um de nossos trabalhadores veio correndo, gritando em nossa direção. Sua expressão parecia apavorada. Foi como se um vento frio percorresse sobre mim. Fogo! Conseguimos ouvir quando ele chegava mais perto. Fogo! Malon e Leon se entreolharam, depois correram até ele e o seguraram pelo braço. Onde é o incêndio? Em qual dos nossos campos? Malon quis saber. O jovem rapaz balançou a cabeça para os lados esbaforido. Em nenhum deles, meu senhor. A casa! O incêndio na casa do vosso pai.